Quinta-feira da segunda semana do Tempo Comum, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos. Vamos meditar o Evangelho que está em Marcos, capítulo 3, versículos de 7 a 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar, junto com seus discípulos. Muita gente da Galiléia o seguia, e também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia. Foi até Jesus porque tinham ouvido falar de tudo que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam a seus pés, gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos aqui diante de mais um dia de trabalho, de evangelização de nosso Senhor. Seu ministério se dá no seu ensinamento, na cura, nos milagres, para justamente mostrar para nós que Ele é Deus e principalmente que Ele é o nosso Salvador. Meus queridos, eu quero destacar dois elementos sobre este Evangelho. O primeiro deles é sobre a cura, sobre a procura por Jesus Cristo. Repare que no início do Evangelho se diz que Jesus se retirou para a beira do mar, junto com seus discípulos. Muita gente da Galiléia o seguia, muita gente da Galiléia o seguia. E também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Rio Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia, foi até Jesus porque tinham ouvido falar de tudo que Jesus fazia. E o que é este tudo que Jesus fazia? Meus irmãos, Jesus ensinava. Jesus ensinava as pessoas porque ele sentia compaixão, porque estavam como ovelhas sem pastor. Pessoas que tinham perdido a esperança, pessoas que não sabiam mais o próximo passo que ele dá. Pessoas que queriam algo que preenchesse o seu peito. Quantos de nós também, meus irmãos e minhas irmãs, temos o peito vazio? Passamos por tantas dificuldades que nos estremecem, às vezes nós não sabemos como dizer, como pensar, às vezes nós não sabemos qual vai ser o próximo passo, se vai dar certo, se não vai dar certo. Essas pessoas, meus irmãos, que ouviram falar de tudo que Jesus fazia, foram até Jesus. E é aqui, meus irmãos e minhas irmãs, que eu quero me centrar. A procura pelo Salvador. Procuremos Jesus quantas e quantas vezes, diante do desafio, diante da enfermidade, diante da crise de casamento, da dificuldade com os filhos, na vida sacerdotal, às vezes nós queremos nos afastar do Senhor, porque muitas vezes nós perdemos a esperança ou outras vezes nós não queremos enfrentar o problema. Mas meu irmão, minha irmã, eu quero motivar você. Busque o Senhor na oração. Eu digo isso todos os dias, mas não canso de repetir. Faça suas orações pessoais, tenha contato com a Sagrada Escritura. Isto que eu estou fazendo aqui é um modo de te ajudar a refletir, de te ajudar a rezar, mas é importante que depois que você terminar este vídeo do YouTube, você pegue a sua própria Sagrada Escritura, a sua Bíblia, ou quem sabe a liturgia das horas, a sua liturgia diária, e faça a sua leitura, risque as palavras que te chamou a atenção, que você gostou, reze, vá até Jesus no sacramento da confissão. Quantas curas acontecem, quantos milagres são transformadores a partir do sacramento da confissão. Vá até Jesus buscando conselhos de pessoas que podem te aconselhar, fazendo a direção espiritual com o sacerdote, buscando a Santa Eucaristia, rezando o terço, ao menos uma dezeninha do terço, fazendo a adoração ao Santíssimo Sacramento todas as semanas. Vejam, meus irmãos, minhas irmãs, as multidões ouviam tudo que Jesus podia fazer e foram até Ele. E quantas vezes nós temos Jesus da nossa frente, do nosso lado, na nossa cidade, na Eucaristia, na missa, nós temos um padre, nós temos Bíblia, e a gente busca preencher este vazio em tantos outros lugares que não preenchem o vazio. Eu sei que a gente é limitado,
E muitas vezes nós nos iludimos que outras propostas serão melhores do que a proposta de Jesus. Mas, meu irmão, não caiamos nesta ilusão. E se já caímos na ilusão do álcool, de excesso de telas de celular, excesso de música, excesso de falatório, excesso de qualquer coisa, de compras, excessos, vamos voltando o nosso coração para Jesus. Porque todo excesso revela um peito vazio. E um peito vazio busca coisas que de fato não preenchem, mas que vai esmagando cada vez mais. É ou não é? Perceba na sua própria casa, por exemplo, se tem alguém que é viciado em jogo. A pessoa tem um peito tão vazio que ela vai buscar a satisfação nos jogos. E então ela volta mais vazia ainda, porque talvez perdeu dinheiro, perdeu amizades. A pessoa que se envolve no excesso de bebidas perde esposa, perde marido, perde filhos e o peito continua vazio. Mas se nós buscamos, se nós procuramos Jesus Cristo, Ele vai preencher. É de uma vez? Não. Exige um esforço. As pessoas vêm de muito longe, olha, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, territórios de Tiro, de Sidônia, as pessoas se esforçavam para estar com Jesus. E nós também precisamos fazer este esforço. Por fim, meus irmãos, quero destacar a autoridade de Jesus Cristo sobre o mal. Lá no final do Evangelho, as pessoas que estavam sofrendo algum tipo de mal se esforçavam para tocar em Jesus, porque sabia que Jesus é o Salvador. E então, vendo os espíritos maus, caíam aos seus pés, gritando: Tu és o Filho de Deus. E então, Jesus Cristo ordenava severamente para não dizer nada sobre quem ele era. Meus irmãos, Jesus tem autoridade sobre o mal. O seu casamento está passando alguma dificuldade? Apresente ao Senhor. A sua vida está passando alguma dificuldade? Apresente ao Senhor. Jesus Cristo é o nosso Salvador. Além de nos libertar dessas coisas pontuais durante o dia, Ele quer nos abrir o caminho do céu. Vamos até Ele. Quantas e quantas vezes temos dificuldade de assumir o senhorio, a autoridade de Jesus Cristo sobre as nossas vidas? Até o diabo sabe que Jesus é Deus. E quantos de nós achamos que Jesus é somente mais um ser iluminado, alguém por aí com sábias palavras? Meu irmão, o diabo sabe que Jesus é Deus. E então, eles caíam aos pés de Jesus, repare isso. Então, se você passa por alguma dificuldade também, se joga aos pés do Senhor, apresente a sua dor, apresente a sua falta de esperança, apresente aquilo que está te machucando, apresente a sua família para que Jesus Cristo a proteja de todos os ataques do maligno, mas não se rendam. E a nossa força vem de onde? A nossa força vem do Senhor, da autoridade de Jesus Cristo, da graça do Senhor que nos é derramada. Meus irmãos, minhas irmãs, peçamos o Espírito Santo que nos ilumine, nos dando a capacidade de nos esforçarmos por procurar Jesus e, junto com isso, de reconhecermos a autoridade de Jesus Cristo sobre as nossas vidas e que Ele tem o poder de vencer o mal. Amém. Meus queridos, muito obrigado por você estar aqui. Por favor, deixe o seu joinha, deixe o seu like aqui no canal do YouTube. Escreva um comentário aqui no canal do YouTube. Me ajude a chegar a 2.000 inscritos. Se você não está inscrito, que cerca de 48,5% de vocês ainda não são inscritos no canal. Por favor, entre no canal do YouTube e ajude este canal a crescer mais. Meus queridos, aqui hoje em Bom Jardim nós teremos a missa pelos jovens, missa e adoração com a juventude. Vamos participar? Então nós não vamos expor o Santíssimo às 18 horas, mas nós iniciaremos a Santa Missa às 19 horas, os jovens vão cantar. No final, nós vamos fazer a exposição do Santíssimo, fazer louvores, cantar, adorar o Senhor Jesus Cristo, na intenção de rezar, de adorar Jesus Cristo pela nossa juventude, para que a juventude também tenha essa bonita atitude de sair dos mais distantes lugares e buscar Jesus Cristo e fazer de Jesus Cristo o seu Salvador, o seu Senhor. Então, repetindo, hoje às 19 horas, Santa Missa, e no final da missa nós vamos fazer a exposição do Santíssimo, missa e adoração a Jesus Cristo por nossos jovens. E eu conto com a sua presença. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.